Graça e paz. Estamos aqui para falar um pouco sobre a Bíblia Sagrada, no qual nós apreciamos, na qual nós louvamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por continuar abrindo a nossa mente, os nossos corações, para que possamos compreender e entender mais a palavra de Deus. Eu vou mencionar um pouquinho aqui sobre o Evangelho, porque nós precisamos levar o Evangelho, a palavra de Deus, a todas as criaturas, né? Jesus veio para nos resgatar, para nos salvar, e da mesma forma ele nos deixou a ordenança, que é o ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Vamos orar um pouquinho antes de nós começarmos fazer a menção da palavra de Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que dá-nos o entendimento da Tua palavra, que neste momento, Senhor, que abra os nossos corações, abra as nossas mentes, para que possamos, meu Deus, compreender um pouco mais da Tua palavra, Senhor, para que possamos estar mais e mais firme diante da Tua mensagem, diante da Tua palavra, e toda a glória e toda a honra seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de nossas vidas. Mencionar aqui a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, na qual nos diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós percebemos aqui, meus queridos, que há um impacto muito grande nessas 5 palavras gregas. Nós percebemos que, primeiramente, que ele, Deus, né, fez de Jesus pecado. Então, prestamos atenção que nessas 5 palavras gregas há um grande impacto nessas 5 palavras. E então, o que significa fazer de Jesus pecado? Qual é o significado de fazer Jesus Cristo pecado? Nós vamos aqui mencionar, só há um sentido. Ele, Deus, o trata como se cometesse todos os pecados de todos os que creem. Mas de fato ele nunca cometeu nada disso. E nesse caso ele suportou na cruz do Calvário todos os prejuízos do mundo, suportando na cruz como um cordeiro sem limites. Não é como o outro pecador, não foi eu e nem você que estávamos ali na cruz. Era o verdadeiro Deus que estava ali na cruz do Calvário. Mas Deus os tratou como pecador. Vamos entender isso um pouco melhor. Vamos colocar isso assim em nossas vidas. Deus puniu a Jesus Cristo por causa do meu pecado, ou seja, por causa dos nossos pecados. Então, nesse caso, houve uma transformação em nossas vidas. E a consequência disso é que Deus nos trata como se nós tivéssemos vivido a vida de Jesus Cristo. E essa é a grande doutrina da substituição. E por causa dessa doutrina, houve uma grande reforma, né? Houve uma grande reforma da igreja. Então, eu quero dizer, meus queridos, que exatamente isso, é o coração da igreja. E o interessante é que, quando você percebe, quando nós percebemos isso, nós estamos completamente perdoados e, além do mais, estamos cobertos da santificação de Jesus Cristo. E eu quero mencionar, e quero dizer isso, que esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que significa então o Evangelho? Qual é o significado do Evangelho? A primeira informação que temos é que o Evangelho é um plano da eternidade. O Evangelho é um plano da eternidade. Eu digo isso porque quando Paulo enuncia o Evangelho, ali no livro de 1 Coríntios, ali no capítulo 15, no verso 13, ele nos diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Sagradas Escrituras. Isso significa que algo foi feito antes mesmo do mundo ser projetado, antes mesmo do mundo ser feito. Isso significa que
muito antes, e no entanto nos diz que isso é um plano. Antes mesmo da fundação do mundo, isso foi um plano. Ou seja, Deus planejou antes que acontecesse. O que eu quero dizer com isso é que o Evangelho é um evento na história, foi uma coisa verídica, uma coisa verdadeira, uma coisa eficaz. E nesse caso, Cristo morreu. Eu quero dizer que nesse evento que foi na história, Cristo morreu. Sabe, o Evangelho é uma realização por meio deste evento, de algo que acontece entre o Filho e o Pai. Principalmente que os nossos pecados foram pagos e a justiça ela foi completada. Se tivermos de pagar a pena de nossos próprios pecados, teríamos de sofrer eternamente separados de Deus. Repare que todos os nossos pecados foram pagos e a justiça ela foi completada. Ou seja, a exigência do Deus Pai, ela foi cumprida na pessoa de Jesus Cristo através de sua obediência. Sabe o que significa isso? Repare que esta é uma obediência até a morte. E, portanto, uma obediência perfeita ela foi alcançada. E uma perfeita oferta pela culpa ela foi paga. Sabe o que isso significa? Significa que houve uma realização. O Evangelho foi uma realização. O Evangelho foi uma realidade em prol de nossas vidas. Eu quero dizer com isso que o Evangelho ele é estendido em uma oferta ao mundo gratuito. Se essa oferta não fosse gratuita, não haveria Evangelho. Se fosse pelas obras ao invés de ser pela fé, não haveria Evangelho. Então, há um plano, então houve um evento, e nesse caso houve uma realização neste evento, e uma oferta gratuita somente pela fé. Deus realizou algo na história por mim e por você, antes mesmo de nós prová-lo, e agora pela fé estamos todos perdoados em Cristo Jesus. Eu peço que você preste atenção. Meu pecado foi imputado a Cristo. Os nossos pecados foram imputados a Cristo. Cristo ele foi contado. Ele não tinha pecado, ou seja, Jesus Cristo nunca pecou. E é por isso que ele pode levar os nossos pecados imputados a ele. Se você acredita em Jesus, não apenas isto, mas todo o lixo do seu passado será levado. Sabe o que vai acontecer com você? Você não vai ficar como moralmente um zero neutro, oscilando entre A e F. Né? Junta a sua visão com a visão de outra pessoa, de outra pessoa, de outra pessoa. Você nunca vai conseguir enxergar nada. Agora, em Cristo Jesus, quando nós estamos em Cristo Jesus e você está em Cristo Jesus, né? Unicamente em Jesus Cristo, sua justiça e obediência a Deus, ela foi o quê? Cumprida. E nesse caso, ela é imputada a você e lhe torna com a sua visão, a visão A, mas aos olhos de Deus. E o que é que vai acontecer? Nesse caso, você passa a ter a visão do Espírito Santo em sua vida. E no milagre da morte de Cristo e da vida de Cristo, ele imputa a você somente pela fé. Não tem outro caminho, é somente pela fé, que é a justiça do seu Filho. E agora, pela fé, estamos justificados. É uma parte fundamental do Evangelho. Se estas coisas não acontecessem em nossas vidas, não há de maneira alguma boas novas. Não há unção do Espírito Santo em nossas vidas, se o Evangelho não tivesse acontecido. Até agora vimos, meus queridos, até agora vimos o que chamamos de realização do Evangelho. Tudo isso foi uma realização que Cristo fez pelas nossas vidas e por nós. Né? E essa realização, ela está dentro de cada um de nós. Está em nossas mãos. Agora tem que haver aplicação da realização. Como se deve fazer esta aplicação da realização? Nós já recebemos o Evangelho se encontra dentro dos nossos corações e devemos agora dar já existe o Evangelho
já está aplicado dentro dos nossos corações, mas que agora temos que expandir ele. Ou seja, como podemos aplicar isso na vida de outras pessoas? Tudo bem, então eu quero dizer que tudo isso que aconteceu, houve uma realização e devemos aplicar isso em nossas vidas, para que possamos levar ao próximo. Irmãos, quando nós olhamos para a igreja primitiva, para os cristãos primitivos, nós vamos perceber que aqueles cristãos, eles eram perseguidos e, no entanto, eles não tinham uma página do livro, eles não tinham a Bíblia Sagrada e que, no entanto, muitos e muitos deles morreram por a verdade nela escrita. E na maioria das vezes, muitos e muitos de nós, por não evangelizar o nosso próximo, a quem está ao nosso lado, nós negligenciamos a grande palavra de Deus. E a gente vamos mencionar como aplicar isso no vídeo número 2. E que Deus nos abençoe.